Meus irmãos, nessa noite eu saúdo com a paz do Senhor. Eu trouxe a Bíblia, o livro de Jonas, capítulo de número 1, versículo 2 e 3. Permaneça com ela aberta. Também vamos ler o versículo de número 4, do capítulo de número 3, tá? Livro de Jonas, capítulo de número 1, versículo 2 e 3. E também Jonas, capítulo 3, versículo de número 4. Vamos trazer nosso procuro. Quero externar nosso agradecimento. Agradecer primeiramente ao meu Deus. Senhor, quero agradecer a dirigência das irmãs, pela pessoa da irmã Luiz. Deus abençoe pelo convite, em nome de Jesus. Não posso deixar de agradecer a minha esposa, que tem sempre lamentado comigo dia por dia. Deus abençoe em nome de Jesus. Mas vamos ao versículo que nós temos. Diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Capítulo 3, versículo número 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Amém. Minhas irmãs, é um texto bem conhecido, um livro pequeno, né? Mas que traz várias lições para a nossa vida. Eu quero aqui não ser extensivo, mas trazer algumas lições sobre a história desse profeta. Se eu fosse intitular essa mensagem, seria: quando Deus percebe um profeta que não faz a sua obra. Quando Deus percebe um profeta que não faz a sua obra. Somos conhecedores sobre essa história. Sabemos que, mesmo que o livro tenha por título de Jonas, o personagem principal desse livro é o amor de Deus para com o povo, mesmo ainda sendo perverso e pecador. Nos introduz a história esse homem por nome de Jonas. Jonas significa pomba. Jonas, ele era um profeta de Deus que profetizava na época do rei Jeroboão II. No ministério de Jonas de profeta, ele dura 29 anos. A Bíblia vai nos relatar um versículo que lemos, que a palavra chega até Jonas, dizendo para Jonas se levantar e pregar e ir até Nínive para pregar sobre um juízo. Por quê? Porque Nínive estava com um pecado muito grande, a ponto de chegar às mãos do Senhor e Deus repudiar isso. Então Deus faz com que Jonas vá até Nínive para pregar sobre esse juízo. Mas a Bíblia vai nos relatar que Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele decide fugir de Deus. Ele decide ir em Tarsis, mas antes ele vai para o porto de Jope e ali ele paga uma passagem. Não, mas não era uma passagem para Nínive, mas sim uma passagem para Tarsis. Irmãos, era muito longe, era uma diferença brutal, porque Deus havia dito para ele ir em Nínive, e Nínive era o nordeste, mas ele toma um rumo totalmente ignorado
ninivitas, ele tinha os costumes e a qualidade, quer dizer, que eles pegavam os seus escravos, eles pegavam aqueles ao qual eles venciam na batalha, traziam para cativeiro, e ali eles maltratavam aqueles escravos. Ali eles maltratavam os seus cativos. Mas não só isso, diz os historiadores que eles tinham o costume de esfolar homens, de esfolar mulheres ainda em vida, de tão cruel que era o povo em vida. Se não bastasse só isso, também eles tinham o costume de pegar as mulheres ao qual eles venciam a batalha, trazer como cativo e abusarem delas sexualmente e depois torturá-las até a morte. Esse era o povo ninivita. Já vi vários deles, pregadores, dizerem que Jonas se acovardava. Jonas sentiu medo de entrar em Nínive, medo de querer morrer, mas não. Muito pelo contrário, Jonas não teve medo. Jonas, ele foge da presença de Deus, porque ele não queria pregar em Nínive. Por quê? Porque sabia que se ele pregasse em Nínive, a misericórdia de Deus estaria sobre Nínive. E se o povo realmente se arrependesse, Deus aceitaria o arrependimento e livraria aquele povo da morte. Qual que era o sentimento que ele tinha? Vamos trazer para o jeito para você entender qual que era o sentimento que ele tinha. Ele tinha um sentimento de ira, ele tinha um sentimento de raiva. Eu vou explicar para você. É o mesmo sentimento que eu tenho, é o mesmo sentimento que você tem. Eu tenho o costume de, quando eu levar minha esposa para o serviço, se a gente ouvir a rádio, nós sabemos. E a gente escuta várias notícias, notícias de rato, notícias de estupro, notícias de pedofilia, notícias de latrocínio, roubo, figura de morte, além de roubar ainda mata a pessoa. Qual é o sentimento que você tem? O sentimento que nós temos, irmãos, é o sentimento de ira, é o sentimento de revolta, é o sentimento de justiça. Mas essa justiça que muitas vezes eu e você sente, é uma justiça que às vezes beira a violência. Porque quantas e quantas vezes eu confesso, já pensei, essa pessoa às vezes merece a morte. Mas deixa eu dizer algo de Deus para a sua vida. O povo de Nínive merecia a morte, mas Deus não age como justiça humana, porque a justiça humana era falha. A justiça humana tem a tendência de pender para o lado violento, não. Mas Deus, ele age através da graça. Enquanto nós achamos que o povo de Nínive não poderia ser salvo, Deus olha lá de cima e diz: eu posso salvar o drogado, eu posso salvar o assassino, eu posso salvar o latrocida, eu posso salvar o pedófilo. Deus não age como a nossa justiça humana, mas ele age conforme a sua graça e a sua misericórdia. Mas veja que ele decidiu fugir. Por quê? Porque ele não queria que Nínive fosse, alcançasse o arrependimento. Então ele toma um rumo totalmente ignorado. Ao invés de ir em Nínive, ele vai, tenta, melhor dizendo, ir em Tarsis. Aí ele entra dentro da navegação. Aí a Bíblia começa a nos relatar que o vento começa a bater sobre o barco. E uma tempestade começa a assolar aquele navio. A Bíblia também vai nos relatar que no meio dessa tempestade, que no meio desse vento, Jonas estava dormindo. Porque a causa daquele vento, a causa daquela tempestade, era o profeta que Deus havia mandado ele fazer, e ele não fez. E eu preciso dizer para você nessa noite, que Deus ele dá um chamado para cada um. E quando sairmos do propósito do Senhor, fique você sabendo que Deus manda o vento e a tempestade. Mas entenda, o vento e a tempestade que ele mandou no navio não foi para a morte.
no eixo. Deixa eu dizer para você, talvez você passe por tempestade, talvez você passe por vento, não é para sua morte não é para sua condenação, mas é para colocar no eixo da vontade dele, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. É por isso que às vezes ele manda tempestade, é por isso que às vezes ele manda vento. Não é para te matar não é para te deixar no sol não, mas é para colocar você conforme ele quer. Mas é perigoso uma pessoa que tem um propósito de Deus e Deus já mostrou para ela, e Deus chamou ela, instruiu, mostrou, e ela, ao invés de fazer, ela fica em casa. Ao invés de fazer, vai fazer outra coisa. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Jonas estava dentro daquele navio. Jonas estava dormindo. Enquanto o vento batia, a tempestade assolava o navio. A Bíblia vai relatar que os pavões, que os marinheiros que estavam ali, eles começaram a jogar seus peixes. Para quê? Para aliviar o povo do navio que estava pesado. Enquanto isso, Jonas estava dormindo. Mas a Bíblia não fala que ele estava só dormindo. A Bíblia fala que ele estava em sono profundo. Sabe onde a Bíblia também vai relatar que sono profundo? Lá em Gênesis, quando Deus coloca Adão para dormir e tira uma sono dos caras. E se você analisar sono profundo, é um sono anestésico, é um sono para esquecer, é um sono para deixar para trás, é um sono para se desligar do mundo. Ou seja, Jonas queria fugir de Deus, por isso adormeceu profundamente para esquecer aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você: não adormeça não. Faça aquilo que Deus mandou. Pode doer, pode ser difícil, mas faça aquilo que Deus mandou. Porque um profeta, uma pessoa que tem promessa de Deus, uma pessoa que tem propósito de Deus, se ela não faz aquilo que Deus ordena ela fazer, não é só ela que corre perigo, mas também quem está do lado. Prova. O que os marinheiros tinham a ver com Jonas? Jonas tinha pagado a passagem, entrado dentro do navio, mas quem estava perecendo era Jonas, junto com os marinheiros, sem marinheiros, tem nada a ver com a história. O perigo de fugir do propósito de Deus, o perigo de fugir daquilo que Deus te ordenou, não só atingir você, mas também atingir terceiros. Entenda o quanto é complicado fugir de Deus. Ei, e ninguém foge do Senhor. Se nós acreditamos que o Deus onipresente, Eu não consigo escapar dos olhos de Deus. Você não consegue escapar dos olhos de Deus. Eu estou falando sobre aquilo que Deus colocou você para fazer e você não está fazendo. vários motivos. Às vezes Deus te chama para pregar para uma pessoa, mas talvez você está errado com essa pessoa. Se nós levássemos na ponta do lápis, se Deus mandasse você orar por um deputado que você sabe que fez N coisas ruins, é difícil. Mas se Deus mandou, faça. Se Deus mandou, faça. Irmãos, eu preciso dizer algo aqui, bem polêmico, mas eu preciso dizer para você. Desde lá atrás em Gênesis, da época de Abraão, nós fomos feitos para ser abençoado e abençoador. Você vai entender o que eu estou dizendo isso.
se nós sairmos daquilo que Deus nos chamou, saímos de bênção para maldição. Porque pecado de desobediência não é outro senão pecado conforme o Senhor. Então, ao invés de ele ter sido bênção, ele foi problema para quem estava dentro do navio. Entenda que Jonas, em desobediência dentro do navio, não foi bênção, foi problema para quem estava lá dentro. E às vezes, quando não fazemos o propósito de Deus, e às vezes, quando não fazemos aquilo que Deus nos ordenou, nós saímos de bênção e atraímos às vezes maldição para as nossas vidas e, por que não, para terceiros que não tem nada a ver com isso. Mas eu já vou concluir, porque o tempo já passou. Os marinheiros começaram a ficar desesperados por causa do vento, por causa da chuva, por causa da tempestade. Acordaram Jonas. E as marinheiros olharam para Jonas e falaram assim: rapaz, você está dormindo uma hora dessa? Clama a teu Deus. Os marinheiros haviam entendido que aquela tempestade, que aquele vento, não era por modo natural, mas sim espiritual. Então eles começam a interrogar Jonas. E aí Jonas diz: não, para resolver isso, não te desobediência, para resolver isso, me lance ao mar. Lançaram Jonas no mar. Jonas foi tragado por um grande peixe. Jonas tragado por um grande peixe, ali ele fica 3 dias. Naquele momento Jonas começa a orar a Deus. A oração de Jonas foi de agradecimento, porque o grande peixe que havia sido mandado foi um livramento de Deus para ele. Entenda que mesmo Jonas errando, mas Jonas se arrependendo, Deus, ele tira da maldição a bênção. Jonas estava dentro do ventre do grande peixe, e o grande peixe vomitou Jonas na onde? Na onde ele precisava ir. O que eu quero dizer com isso? Mesmo você errando, mesmo você desobedecendo, mesmo você não cumprindo aquilo que Deus te chamou, mas se você se arrepende, Deus transforma aquilo que era para ser maldição, aquilo que era para ser decepção, começa a transformar em bênção na sua vida. E a bênção não fica só para você não, começa a se espalhar para os terceiros. Lembra que atrás era maldição para os terceiros, mas na presença, certinho, andando conforme Deus manda, aí começa a ser bênção não só para você, mas também para terceiros, porque Jonas dentro do navio dormindo era maldição, mas Jonas dentro da baleia, sendo vomitado em Nínive, não era mais maldição, mas assim agora era bênção, bênção de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite é que dentro do cativeiro, Jonas dentro da embarcação dormindo, ele era maldição, mas dentro de Nínive, fazendo a vontade de Deus, Jonas era bênção para todas as pessoas que estavam ali. Essa é o nosso prometo em nome de Jesus. Vamos orar.